Fala, Doc, beleza? Hoje a gente vai estudar um tema muito legal, que é endometriose, muito prevalente, mas pouco estudada, principalmente no Brasil, no módulo de ginecologia e obstetrícia. Sou a Bárbara Schwab e o nosso sumário então vai ser a definição, a epidemiologia, a fisiopatologia, a classificação da endometriose, quadro clínico, diagnóstico e tratamento. E como sempre, a gente tem aqui uma perguntinha, pausa a tela, tenta responder. Ali no final da aula, quando a gente tiver passado os tópicos, a gente vai voltar na questão. Ela caiu no Albert Einstein, ó, uma questão bem boa para a gente treinar. Então, a definição, Doc, o que é endometriose? Ela é um distúrbio ginecológico benigno e muito comum, que é definido pela, então, presença de tecido endometrial. Então, o que é, Doc? São restinhos ali de endométrio, que tem a glândula e o estroma, fora da cavidade uterina. Tá, Babi, mas aonde fora da cavidade uterina? Doc, pode estar em qualquer lugar fora da cavidade uterina. Essa imagem aqui, ó, é muito boa pra gente ver. Então, a gente tem aqui na bexiga, entre a parede vesical e útero, a gente também pode ter implantes de endometriose, aqui perto do reto, até no próprio ovário, a gente pode ter em qualquer lugar ali fora do útero. E aí, o que acontece, Doc? Essas glândulas ali fora, elas continuam produzindo como se elas estivessem ali dentro do endométrio certinhas. Então, elas causam uma inflamação crônica num ambiente dependente de estrogênio. Por isso que a endometriose é muito comum em mulheres no menarque, que tem muita produção de estrogênio. Mas ela é uma doença que tem um espectro muito grande. Ela pode ser desde assintomática até muito sintomática, com muito prejuízo na qualidade de vida das mulheres. Quem tem sabe que dá uma dor muito forte mesmo. A epidemiologia, então, Doc, atinge aproximadamente 10% das mulheres no período reprodutivo. Na população geral, a gente não tem um dado muito específico, porque no Brasil não é um tema que a gente tenha dados concisos. Nas publicações mundiais, a gente sabe que na população infértil ou em adolescentes com amenorreia tratável, ela está presente em até 50% dos casos, é a principal causa de dor pélvica crônica e tem um atraso diagnóstico importante de até 10 anos, porque como é uma doença com sintomas muito variados e precisa de uma dedicação para a investigação diagnóstica, muitas vezes a mulher fica sem diagnóstico, só vai descobrir quando já está com planos de engravidar e pode ter ali um quadro de infertilidade associado que aí vai investigar. Os fatores de risco, Doc, botei uma bombinha aí para a gente se lembrar, são os fatores com relação com a exposição estrogênica, porque a endometriose é uma doença estrogênio dependente. Então, tudo aquilo que aumentar o estrogênio no corpo da paciente vai também aumentar, vai ser fator de risco. Então, menarca precoce, menopausa tardia, esses dois fatores fazem com que a mulher tenha um período de menarqume longo, por exemplo. Pacientes que nunca gestaram, né? Uma nuliparidade. Por quê? Porque quando a mulher engravida, ela fica com níveis altos de progesterona que protege o endométrio, que faz uma atrofia das glândulas e assim faz com que aquele ambiente de inflamação fique mais contido, mais regulado. A gravidez tardia também relacionado com a exposição ao estrogênio e um menarqume longo. Além disso, dessa exposição ao estrogênio, a gente tem também um braço ali dos fatores de risco que vai estar relacionado com a fisiopatologia, que são mulheres que têm fluxo menstrual aumentado. Esse fluxo menstrual aumentado, Doc, faz com tanto que a mulher sangre via vaginal, só que esse sangramento que a gente tem que pensar é que ele vem para baixo, mas ele reflui por toda a cavidade. Pega a ideia. O endométrio ele sangra e por fator da gravidade e tudo mais, ele descama via orifício interno do colo, vagina. Mas ele também tem um refluxo interno. Então, o útero ali que está no período menstrual também tem um refluxo sanguíneo pelas tubas que deságua na cavidade peritoneal. E esse refluxo é comum, até 90% das mulheres têm, só que mulheres que têm fluxo muito aumentado faz com que esse refluxo seja muito maior ainda. E aí ali sai o conteúdo
sanguíneo mesmo, mas junto pode predispor a levar células ali que tenham uma capacidade endometrial que se instalem literalmente como implantes de endometriose. Além disso, mulheres com malformações millerianas, então, por exemplo, útero bicorno ou até uma estenose iatrogênica, tu teve ali uma manipulação, por exemplo, do colo uterino e daí o fluxo menstrual ele não desce bem, ele fica mais com uma estase assim dentro do próprio corpo uterino, pode também predispor a esse refluxo pelas trompas ser maior e daí a mulher tem maior probabilidade de ter endometriose. Fatores de proteção: multiparidade, porque daí fica com mais progesterona que protege, menos estrogênio, intervalos de lactação prolongada pelo mesmo raciocínio e a menarca tardia. A fisiopatologia, então, a gente já falou bastante. Existem várias teorias que explicam a endometriose e nenhuma delas é completamente aceita, mas o que a gente sabe é que existe a menstruação retrógrada, que foi o que eu expliquei agora, que o fluxo da menstrual reflui pelas trompas e cai na cavidade peritoneal, que é comum, a maioria das mulheres tem. Junto com o sistema imune, se acredita até que o número de células natural killer está relacionado à endometriose. Então, mulheres que já notadamente têm uma imunidade mais comprometida, até que pode ter sido percebida por outros quadros, né, não necessariamente em relação à ginecologia, tem maior disposição, e também aquelas expostas a toxinas das mais variadas. A teoria mais aceita é a teoria da menstruação retrógrada de Sampson, então, que foi o que a gente conversou agora. Aí eu trouxe aqui uma imagem para vocês, essa menorzinha aqui, ó, é para vocês entenderem. Então, a gente tem esse endométrio descamativo no período menstrual que reflui, e aí é o sangue, né, que bota um coletor aqui, ou usa absorvente, ou usa as calcinhas absorvíveis, enfim, né, a gosto de cada um. Mas o fato é que esse sangue também reflui pelas trompas aqui, ó, vê se você entende nessa imagem aqui. Então, reflui pelas trompas, e as trompas e o ovário, eles não são colados. Embora eles sejam anatomicamente muito próximos um do outro, esse sangue aqui que cai na cavidade peritoneal é o que a gente está falando, que pode levar consigo também implantes de endometriose. E aqui, Doc, foi um artigo que saiu recentemente, que eu achei muito interessante, que ele coloca todas as variáveis, isso aqui é só curiosidade, tá? Ninguém vai cobrar isso em prova, mas que coloca todas as variáveis relacionadas, né, à endometriose, até aqui em relação ao sistema imune e todas as células relacionadas. Se você quiser dar um pause e dar uma olhadinha, se tem uma curiosidade, né? Às vezes você que está vendo tem endometriose, conhece alguém que tenha, se quiser ver aqui para conseguir entender melhor, é bem interessante. E a classificação, então, da endometriose, Doc? Ela pode ser superficial ou peritoneal, quando o foco tem menos que 5 milímetros, profunda, quando tem mais que 5, ovariana ou endometrioma, quando esse foco está encapsulado no ovário, que é muito comum. Aqui tem uma imagem para vocês, ó, estágio 1, 2, 3 e 4. Então, estágio 1, assim, os focos também estão mais localizados aqui no útero. Estágio 2 já começa a invadir um pouquinho aqui ovários. Estágio 3, ovários também, já baixa um pouquinho, pode pegar também paramétrio, anexos. E é assim, né? O contínuo, quanto maior o estágio, mais grave. Mas a clínica, aqui é uma discussão bem interessante que se tem, que é um pouco dissociado da clínica, tá, Doc? A gente pode ter pacientes com endometriose severa que não tenham uma clínica tão florida. Aí depende muito, né? Cada caso é um caso. Mas a profunda aqui, então, daí já penetra o espaço retroperitoneal, paredes de órgãos pélvicos também. Então, é mais complicado de se manejar. O quadro clínico, então, Doc, como essa doença é sítio-dependente, o quadro é muito variável. Porque, assim, a gente pode ter um implante de endometriose, por exemplo, lá no reto sigmoide. Daí a paciente vai ter dor para evacuar, né? A disquesia, pode ter alguma alteração, até irradiação, dor, né? Na coluna lombosacra, por exemplo. A paciente pode ter implante na bexiga e daí ela vai ter uma disúria, né? Uma dor para urinar. A paciente pode ter implantes no colo uterino e daí ela pode ter uma dispareunia de profundidade, né, a dor no intercurso sexual quando o pênis ele atinge uma profundidade maior no canal vaginal.
é uma doença que pode dar muitos sintomas e é também por isso que é difícil de diagnosticar e a gente tem esse atraso grande, né? Mas pra gente lembrar, tem aqui um macete dos 6Ds, que é pra gente lembrar. Então, disúria, dor pélvica crônica é a principal causa, dismenorreia, dificuldade para engravidar, que é a infertilidade, dificuldade ou dor para evacuar, que é a disquesia, e dificuldade ou dor para urinar, que é a disúria. E aí a gente pode ter também, Doc, esses endometriomas, que são cistos uniloculares, assim, com uma aparência hipoecóica difusa, tipo em vidro fosco, que tem esse conteúdo que a gente fala, né, que é o cisto de chocolate. Horrível, né? Depois que tu vê isso, não tem mais vontade também de comer o chocolate. E aí, eles têm que ser abordados cirurgicamente. Aqui, então, a gente tem uma foto dele inteirinho. E daí, quando ele abre, ele tem esse conteúdo que pode, sim, porventura, romper. E aí, levar um quadro mais agudo. Então, o diagnóstico, Doc. Anamnese, exame físico e exame de imagem. Vamos usar os 3. No exame físico, a gente tem que fazer a inspeção, fazer o exame especular, fazer o toque bimanual. Se a paciente tem alguma queixa gastrointestinal, pode também ter indicação de fazer o toque retal para ver se a gente acha ali algum implante, algum abaulamento, né, alguma formação nesses toques. Os exames laboratoriais, aqui é bem importante, Doc. A gente não tem nenhum exame laboratorial específico para endometriose. Existe a dosagem comum do marcador do CA125, que é inespecífico. Esse marcador está aumentado em diversas condições. Doença inflamatória pélvica, gestação, tumores ovarianos, pode estar aumentado em tudo. Para que ele é bom? Ele é bom assim, o paciente está com endometriose e vai ter que ser abordada cirurgicamente. Mede o CA125, faz a cirurgia e mede de novo para ver se ele caiu. Daí sim ele tem algum valor prognóstico para a gente. Mas assim, medir por medir, ele não é específico. Ele é altamente sensível, porque ele aumenta em qualquer condição, mas ele é pouco específico, porque ele alto não diz pra gente que é endometriose, pode ser várias outras coisas. E aí os exames de imagem, então, a gente tem 2 principais, que é a ultrassonografia transvaginal, né? O STV, ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal, o ultrassom e a ressonância, principalmente para endometriose profunda. A gente fala assim, Doc, quando os sintomas são mais em andar inferior de abdômen, mas justamente na região pélvica, a ultrassonografia transvaginal tem bastante valor. Quando os sintomas já são mais assim, na parede superior do abdômen, a ressonância é geralmente melhor. O melhor exame de imagem é a laparoscopia, que é o padrão ouro, que é o diagnóstico definitivo. Mas, hoje em dia, a gente não precisa submeter a paciente a um procedimento cirúrgico para investigar a endometriose. Muitas vezes a gente vai fazer porque é indicação e daí tu já confirma e já trata, né? Ali na mesma oportunidade terapêutica e tá tudo certo. Mas hoje em dia, a paciente com sintomas mínimos ou com muita probabilidade de ter endometriose, a gente já pode dizer que ela tem, mesmo sem a laparoscopia. Mas aqui a gente tem imagens, olha que legal para vocês verem, Doc. Então a gente tem implantes, ó. Aqui tem implantes, tá vendo? Bem branquinhos, eles estão aqui na setinha. Aqui também, ó, um implante já mais ativo, sangrante. Aqui um endometrioma, ó. Aí olha só a coloração que sai dele, né? O cisto em chocolate. Aqui também mais. Aqui, olha, dá pra ver bem certinho, né, Doc? Olha só, que imagem bonita. Então, é assim que eles ficam. São esses implantes aqui que causam muita dor. Então, Doc, em relação aos estágios de lesões que a gente viu nas imagens anteriores, a gente tem um contínuo para elas, que começa como? Começa com lesões vermelhas, muito ativas, típicas, que são essas. Depois, com o tempo, elas vão ficando menos ativas e adquirem uma coloração mais preta, que é de sangue mais velho, que a gente fala, né? E depois de muito tempo, elas podem ficar brancas, que são esses resíduos cicatriciais mesmo, e daí a gente já consegue inferir que a mulher provavelmente tem endometriose há bastante tempo. O tratamento, então, Doc, a gente vai ter várias modalidades. Se a nossa paciente tem sintomas mínimos, ou até assintomática, ou está na perimenopausa, daqui a pouquinho ela já vai
Já tá no climatério. A gente sabe que o climatério acompanha junto um quadro de hipoestrogenismo. E lembra que a gente falou que o estrogênio é que faz as lesões crescerem bastante? Então aqui, logo que ela entra na menopausa, os sintomas já melhoram muito e daí a gente fica com uma conduta expectante. Tratamento clínico é o manejo da dor, Doc, só que aqui a gente tem que tomar cuidado porque o uso inadvertido de AINES pode causar lesão renal e a gente pode também abrir mão de anticoncepcionais, principalmente de progestágenos, porque os progestágenos fazem a atrofia dessas lesões, fazendo com que elas não sangrem tanto e melhora muito a clínica da mulher. Ela não vai deixar de ter endometriose, mas as manifestações clínicas vão melhorar bastante. E por fim, o tratamento cirúrgico para endometriose profunda ou para o endometrioma de ovário, que é daí a videolaparoscopia. Aqui a gente tem um algoritmo só para vocês se situarem, tá, Doc? Ó, se a paciente tem essa dor pélvica, suspeita de endometriose, mas o exame físico e imagens estão normais, tenta o tratamento clínico, não teve melhora, daí é o cirúrgico. Mas se ela já tem uma endometriose profunda ou até uma endometrioma de ovário, maior que 6 centímetros, ou então lesão em ureter, em ilho, em reto sigmoide, aí ela também já é candidata ao tratamento cirúrgico, mas também, em alguns casos, ao tratamento clínico. E aí, como uma das sequelas da endometriose e a infertilidade, eu coloquei aqui para vocês esse fluxograma da Febrasgo. Ó. Então, se ela tem dor pélvica, a gente avalia o fator prognóstico, idade, tempo de infertilidade, reserva ovariana, outros fatores de fertilidade. Se tem um bom prognóstico, tenta o tratamento cirúrgico. Se tem um mau prognóstico, a gente já tem que pensar em FIV mesmo. E aqui, então, se a gente tem um endometrioma ou alguma indicação cirúrgica igual aquele outro algoritmo, a gente já vai literalmente para o tratamento cirúrgico, porque a gente sabe que não vai ter resposta com o tratamento clínico e realmente aqui a indicação é cirurgia. E agora nossos flashcards, então, qual o método de diagnóstico padrão ouro para a endometriose? Videolaparoscopia. Vai fazer em todo mundo? Não. Qual o sítio mais comum de endometriose? Os ovários, né? Ó, a gente tem aqui um macete para você, ó. Você pode lembrar de olhar o fundo de saco posteriormente. Lembra que o toque vaginal faz parte do exame físico e quando você vai no fundo de saco posteriormente, consegue sentir ali se tem alguma massa anexial, por exemplo. Então, esse daqui é o nosso macete. Ó. O de ovário, que é o primeiro lugar que tem sítio de endometriose, o principal. Depois, L e U de ligamento útero-sacros. E, posteriormente, para você lembrar também que no final, o que é mais acometido é o reto sigmoide. Complete as lacunas. Os exames de imagem mais utilizados na investigação da endometriose são... E aí, Doc? Ultrassonografia transvaginal com preparo e ressonância magnética, né? Ah, e tinha mais, ó. E ambos apresentam grandes limitações na análise de lesões pélvicas superficiais, sendo mais eficientes na avaliação de lesões profundas. E aqui, então, a nossa questãozinha do início, né? Mulher, 32 anos de idade, vai em consulta ginecológica devido a dismenorreia progressiva desde a menarca e dispareunia. Ao exame físico, nota-se espessamento do septo reto vaginal. A paciente trouxe uma ultrassonografia transvaginal que caracterizava a presença de cisto com conteúdo hemático no ovário direito. O que é isso, Doc? Endometrioma, medindo 30 milímetros de diâmetro. O próximo passo a gente sempre faz daí, Doc, um exame de imagem, ressonância. Tem até valor para planejamento cirúrgico também, para a gente ver direitinho onde é que estão as lesões. Tomografia, a gente não falou em nenhum momento da aula, não é bom para ver. Solicitar colonoscopia, também a gente não falou. Punção de cisto ovariano, não funciona, Doc. Aqui a gente faz uma cistectomia, tira o cisto. Sempre cuidando para preservar o ovário, né? Não é uma oforectomia para tirar o ovário. Ainda mais pensa, 32 anos de idade, a gente não faz isso. Faz uma oforoplastia ou cistectomia. Cuida sempre com essas diferenças de termos. Oforoplastia, como se fosse uma plástica ali, né, nos ovários. Cistectomia tira o cisto ou oforectomia tira o ovário. Não é isso que a gente quer. E aí caiu essa foto aqui na residência, Doc, numa prova da Unicamp, e ele queria que a gente dissesse o que provavelmente era, que era aí um endometrioma, né, como provável etiologia.
ele fala padrão de vidro fosco, e também fala ali os diagnósticos diferenciais dessa imagem, né, de um ultrassom transvaginal, para te lembrar que cai cada vez mais em prova. Então sempre tenta, assim que você vê uma imagem ali, vai ali, dá uma atenção para ela, lê a legenda, vê o que é, para cada dia mais você tem um arsenal maior de imagens aí na sua mente. Aqui um resumo da aula então, né, Doc? Endometriose, então, tecido endometrial funcional fora da cavidade uterina, dependência de estrogênio. Onde que tem mais implante? No ovário, ligamento uterosacro, trompas também pode ter, cólon sigmoide, no apêndice. Pode ser assintomática, pode ser sintomática, pode ser muito sintomática. Lembre dos 6 Ds, né? Dor pélvica crônica, dismenorreia, dispareunia, disquesia, disúria e dificuldade para engravidar, que é infertilidade. Aqui são as nossas referências. Obrigada pela atenção, Doc. Até a próxima aula.